Boa noite, gente. A paz do Senhor. Que alegria, que satisfação estar aqui mais uma vez. É motivo de muita felicidade estar aqui nesse lugar, trazendo um pouquinho da revelação que o Senhor nos traz, né? A palavra de Deus, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê como é profunda. E como não tem fim, sabe? Um oceano que parece que a gente conhece só uma gotinha, mas que quanto mais a gente vai procurando, mais a gente vê que não tem fim, que não acaba, que é inesgotável. Assim é a palavra do Senhor. Então eu te convido, por favor, para você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Cantares, capítulo 5. E eu queria muito pedir que você arranjasse uma Bíblia aí onde você está. Se você não tiver Bíblia mesmo, física, pega a Bíblia do seu celular. Mas fique com a Bíblia aí, porque a gente vai dar uma passeada hoje por ela. Tá certo? Então, eu vou fazer uma oração enquanto você vai buscar a sua Bíblia. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença e nós sabemos que a Tua presença não é qualquer presença, Jesus. Não é a presença de homens, não é a presença de poderosos dessa terra, mas é a presença do Deus Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. É a presença daquele que tudo pode, é a presença daquele que não conhece impossíveis. É a presença daquele que, ao abrir da sua boca, a terra se dissolve, Senhor, como diz lá no Salmo 46. Então, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante dessa presença. Deus, reverentemente diante da Tua presença. Porque nós precisamos ter a noção, Deus, de quão maravilhoso é estar diante de Ti. De quão maravilhoso é, Deus, ter a bondade e a graça de poder estar diante de Ti, Deus. Porque os homens poderosos dessa terra são tão menos do que Tu, Senhor. São tão poucos, o poder é tão limitado. E ainda assim, Senhor, é difícil de a gente chegar diante deles. Pai, mas o Senhor, Criador de tudo, o Senhor, dono da existência, o Senhor, arquiteto do universo, está aqui e está em cada lar, ouvindo o nosso clamor e disposto a se manifestar a cada um de nós, Pai. Então eu te peço que nessa hora o Senhor manifeste a Tua presença em cada lar, Deus, onde essa live estiver chegando, em cada coração, do mais novo ao mais velho, do mais antigo na fé ao mais novinho convertido, Senhor. Que a Tua presença se manifeste e que o Teu Espírito haja poderosamente, não através de mim, mas através da Tua palavra, da Tua poderosa palavra, porque o que sai da boca do homem em si mesmo é só conhecimento humano e não transforma, Senhor. Mas o que sai do homem, vindo de Ti, inspirado pela Tua palavra, é poder de Deus. Então nós te clamamos, Pai, pelo Teu poder, o poder da Tua palavra, sobre a vida de cada um que está ouvindo esse culto. Deus, abençoa o Teu povo, abençoa com a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, repetindo, gente, por favor, abram comigo no livro de Cantares, capítulo 5. Nessa noite, eu queria convidar você a gente fazer assim uma caminhada. A gente vai percorrer por essa história. E a história é a história de um casal. Mas nesse momento, eu gostaria de comparar essa história desse casal com a nossa história com Cristo. A história da noiva que somos nós com Cristo, que é o nosso noivo, Jesus, a quem nós esperamos. Então a gente vai numa jornada. Essa história vai passar por várias fases, tá certo? E eu te convido a caminhar nela junto comigo. E eu creio que essa palavra falar poderosamente ao teu coração, em nome de Jesus. Então, só contextualizar aqui um pouco para vocês, essa história, ela começa com um convite. E agora eu não vou mais falar de casal, tá certo? Porque aqui não é um curso de noivos, né? Curso de noivos a gente faz nas lives das sextas-feiras. Mas agora eu vou me referir a esse casal como Jesus e como a igreja, tá certo? Então essa caminhada aqui, esse andado que a gente vai dar, ela começa com um convite. E aí a gente vai ler aqui no capítulo 5, versículo 1. É Jesus dizendo assim, ó:
Já vim para o meu jardim, irmã minha, minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Então, isso aqui é um convite, certo? Então, a primeira parada dessa nossa jornada é esse convite. E eu dei a esse nome, humildemente, dei nome a essa etapa de à disposição de Jesus. Se você quiser anotar, nós vamos ter, deixa eu ver quantas paradas, 6 paradas na nossa caminhada, tá? Para você já saber quando estiver perto de acabar, né? Então, a primeira parada da nossa estrada vai ser essa, à disposição de Jesus. E, gente, sabe, ele não é como os poderosos dessa terra, como os políticos que estão lá e estão recebendo o dinheiro dele e o povo que se vire, né, para trabalhar, para arranjar emprego, não estão muito se importando com as pessoas. Jesus não é assim. Jesus é um Senhor que ele se preocupa, né, como nós vimos na quarta passada, se eu não me engano, Deus não é um Deus que conta, mas um Deus que cuida, que tem um relacionamento de cuidado e de amor com cada um. Então, esse primeiro versículo aqui que a gente leu, ele fala exatamente dessa disposição de Jesus em nos convidar a um relacionamento com Ele, a uma intimidade com Jesus. Jardim, sempre que você via alguma coisa sobre jardim na Bíblia, ele fala exatamente desse relacionamento de Deus com o seu povo, sabe? E na Bíblia inteira tem várias manifestações e várias provas de como Jesus sempre quis esse relacionamento com o seu povo. Desde lá do Jardim do Éden, a palavra do Senhor conta que depois de criar o homem e a mulher, Deus todas as tardes aparecia ali naquele jardim, ou seja, um lugar de comunhão, e ele passeava ali no meio do jardim com aquele povo, com Adão, com Eva, e eu imagino, né? Imagina as conversas do Senhor com Adão e Eva. Imagine que maravilhas o Senhor não falava para eles. Que coisas tremendas não eram compartilhadas ali. Ali era a plena mistura do céu com a terra, né? A mistura de Deus com o homem. A comunhão perfeita entre Deus e o homem. Porque ali ainda não havia pecado. Não havia falta de santidade. Não havia desrespeito. Não havia irreverência à presença do Senhor. Até que entrou o pecado. E eu não vou me incumpridar nessa história, não. Mas o fato é que desde o Jardim do Éden, o Senhor já buscava essa proximidade com o homem, com a gente. Então, isso está mais que provado na Bíblia inteira. Lá em 1 João, a palavra de Deus diz assim, ó, nós, com as minhas palavras, né? Nós só conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro. Então, o primeiro passo nessa relação entre Deus e homens foi dado pelo próprio Senhor. Foi o Senhor quem nos amou, foi o Senhor quem quis, foi o Senhor quem deu o primeiro passo até nós, sabe? E eu acho lindo quando a palavra de Deus diz assim, ó, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, sabe? O Senhor deu o primeiro passo, aí Ele diz, pois se chegue até mim, que eu me chego mais ainda até você. Olha que maravilha. Então Ele nos amou primeiro e Ele está disposto a ter um relacionamento contigo. Se você está aí, na sua casa, eu não sei em que situação você se encontra, mas se por acaso você estiver achando que Deus está muito longe, que Deus é um Deus que não escuta o seu clamor, que Deus é um Deus que tem muita coisa para se preocupar, e por que Ele vai se preocupar com você, eu te digo nessa noite, a primeira parada dessa nossa jornada, aqui é um lugar que se chama O Senhor Te Convida. O Senhor te convida a um lugar de intimidade. O Senhor te chama para a mesa. Sabe, na mesa da sua casa, que você só convida para se assentar contigo quem você quer um relacionamento. Não é todo mundo que senta para almoçar com você ou para jantar com você. A mesa da sua casa é um lugar ali reservado à comunhão daqueles que você quer bem. E nessa noite o Senhor te chama, o Senhor te convida. Nós lemos aqui no primeiro versículo, ele dizendo assim, olha amada minha esposa, eu já vim para o meu jardim. Ou seja, o Senhor está no jardim e Ele nos espera. Então, corra, dê um passo, se chegue ao Senhor, porque Ele vai chegar até você. Amém? Vamos para frente. E eu queria ler agora o versículo 2. Agora que é a resposta da noiva, tá? Da esposa, da gente, da igreja. Olha aí, caminhe comigo. O Senhor convidou. Olha a resposta que nós demos, tá? Que a igreja deu. Disse assim, ó. Eu já dormia.
e o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Aí eu vou pular lá para o 3. Ó. Ela diz assim, ó. Já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei meus pés, como os tornarei a sujar? Ou seja, ela disse assim, o Senhor está no jardim me chamando, mas eu já me aprontei para dormir. Eu já adormeci, eu já lavei os meus pés, eu já tirei as minhas roupas de sair. Por que eu vou me vestir de novo para ir até Ele? Por que eu vou atrás de uma coisa se eu já estou muito bem acomodada aqui no meu lugar? Olha aí a resposta. Então eu dei essa segunda parada de a indiferença. O Senhor convidou, não é verdade? E ela disse o seguinte, não, eu já estou tão bem acomodada aqui, eu já estou muito bem. E, gente, na nossa vida, quantas vezes a gente responde isso para o Senhor? Não com essas palavras, mas quantas vezes a gente tem colocado como prioridades coisas que não são prioridade. Aqui, nesse caso, ela colocou como prioridade o descanso dela, a acomodação, né, o repouso. E ela disse, não, eu não vou me vestir de novo, eu não vou sair de novo, eu não vou sujar meus pés de novo para ir até aquele jardim. E aí, quantas vezes a gente tem colocado barreiras, a gente tem colocado nosso conforto em primeiro lugar. Quantas vezes a gente tem dito não para as coisas de Deus. Quantas vezes a gente tem, mesmo inconscientemente, colocado no lugar de prioridade na nossa vida coisas que não são essenciais. Sabe? Quantas vezes a gente está como que correndo atrás do vento. Aquele texto, né? Você está gastando dinheiro com coisa que não é pão, está investindo naquilo que não vai lhe dar um retorno espiritual, está se gastando por aquilo que não vai lhe levar a uma vida ao lado do Senhor. Sabe quantas vezes nós estamos aqui como essa moça, dizendo, não, eu já estou aqui muito bem, eu já estou muito bem assistida, já estou aqui no lugar onde nada me falta. Para quê? Para que eu fazer um esforço? Para que eu ir até Ele? Para que eu buscar? Para que eu correr? Sabe? E foi essa a resposta que ela deu. Um ponto foi, o Senhor te convida. Isso é fato. Agora, esse segundo ponto, ele varia de acordo com a resposta que você vai dar. Sabe? Quando o Senhor disser assim, eu estou no jardim, vem que eu estou te esperando. Qual a resposta que a gente vai dar? A gente vai dizer, não, Senhor, eu já estou aqui acomodada. Eu já estou aqui tão bem, tranquila. Ou a gente vai dizer, não, Senhor, apressadamente eu correrei para Ti. Sabe? Que resposta nós temos dado ao Senhor? A gente tem vivido no meio de um povo que tem invertido demais os valores. Invertido muitos valores. Gente, é incrível o valor que as pessoas dão para coisas fúteis. Para coisas que amanhã já não são mais. É incrível como as pessoas se gastam por coisas que não valem a pena. E é incrível também como as pessoas parecem que estão com tampões nos olhos, que não enxergam o que realmente tem valor. E aqui eu falo de gente de Jesus, gente da igreja, gente que já tem caminhado ao lado do Senhor, sabe? E que a gente parece às vezes que tem aquelas, com todo respeito, mas meu nome daqueles bichos que botam em cavalo assim para não se assustar, que botam assim dos lados, né? Eu não sei o nome, mas é um tipo de tampão mesmo para o cavalo não ver o que está acontecendo. E aí, na lateral, né? Então, a gente às vezes vive assim, vive olhando aqui só pro da terra, só pro material, só pro momentâneo, só pro agora, sabe? E Paulo diz assim, ó, se eu crer no evangelho só para as coisas dessa terra, eu sou o mais infeliz das criaturas. Se eu crer no evangelho de Jesus só pela prosperidade que eu posso ter aqui, se eu crer em Jesus só pela obra que Ele pode fazer aqui ainda nessa terra, só pelo que eu vou comer aqui nessa terra, só pelo que eu vou vestir, só pelo que eu vou fazer, eu sou o mais infeliz das criaturas, Paulo falou, sabe? Então a gente precisa desinverter esses valores. O mundo já inverteu esses valores e nós como igreja, como noivos do Senhor, precisamos desinverter esses valores, de colocar nos seus devidos lugares aquilo de acordo com a importância que eles têm. Sabe, lá num dos evangelhos, ou em mais de um, quando o Senhor conta a parábola do semeador, ele fala de uma das sementes que caiu entre espinhos. E aí, os espinhos sufocaram aquela semente e ela morreu. E mais na frente, quando Jesus vai explicar aos seus discípulos o que aquilo representava, ele fala que a semente é a palavra de Deus.
A semente são os valores do céu. A semente é a voz de Deus na tua vida. E os discípulos perguntariam: o que são os espinhos? Aí o Senhor disse: são as preocupações da vida e os enganos de valor. Então, olha aí, os enganos de valores têm sufocado a palavra de Deus na nossa vida. Porque a gente recebe a palavra, a gente vê na live, a gente vê aqui uma coisa maravilhosa sendo derramada. Só que quando chega amanhã, em vez da gente viver aquilo, em vez da gente dar o valor que aquilo tem, a gente vai perder tempo. Perde tempo em rede social, perde tempo brigando com o marido, perde tempo com raiva do filho, perde tempo com mágoa no coração, perde tempo sem liberar perdão, perde tempo com más palavras, perde tempo com más conversações, e os valores vão se invertendo. E das 24 horas do dia, 8 você dormiu e as outras você passou perdendo tempo. E aquela palavra que foi tão maravilhosamente derramada se perde. Sabe? Sementes sufocadas pelos enganos de valores. Do jeito que essa moça fez aqui. Às vezes a gente, como igreja, tem feito. E tem dito: o Senhor está no jardim. Eu sei. Porque o Senhor diz: bate, 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 que a porta vai se abrir. Batei e abre-se-vos-á. Pedi e recebereis. Então a gente sabe que o Senhor está lá. E quando a gente bater, a porta vai se abrir. Quando a gente pedir, Ele vai dar. A gente sabe disso. E isso às vezes faz a gente se acomodar. De achar assim: sempre vai ser assim. Ele sempre vai estar lá. Ele sempre vai estar no jardim. E às vezes a gente se acomoda e diz: não, hoje não. Hoje eu estou cansado. Hoje eu já lavei os meus pés. Vou me levantar de novo. Vou voltar a sujar de novo. Sabe? E às vezes a gente dá uma resposta tão pobre para um Deus que é tão cheio de graça, tão cheio de misericórdia, tão cheio de amor. E eu lhe digo uma coisa: não é para sempre que o Senhor vai estar lá chamando. Porque a palavra do Senhor diz assim: busque enquanto há tempo. Vá atrás enquanto o Senhor ainda está aqui, enquanto ainda há Espírito Santo de Deus nessa terra. Haverá um tempo em que não haverá mais Espírito. Haverá um tempo que a igreja não estará aqui, que a noiva adornada do Senhor não estará mais aqui. E junto com ela vai o Espírito Santo. E nessa terra vai ficar tristeza, dor, medo, morte, revolta, falsidade, maldade, pavor, desgraça vai ficar nessa terra, sabe? E aí, talvez alguém se atente e diz: não, agora eu vou para o jardim. Aí eu te digo: não tem mais jardim. Não tem mais noivo, o noivo já está lá no céu. Agora, para você conquistar esse jardim, vai ter que ser a preço de sangue, sabe? E aí é outra, né, para outra pregação. Então é isso, nós vimos duas paradas dessa nossa jornada: o convite e a resposta. E aí eu te convido para ir mais para frente um pouco. Essa moça ficou lá, mas teve uma hora que ela se atentou para a besteira que tinha feito. E lá no versículo 6, diz assim: eu abri a porta ao meu amado, mas o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não achei. Chamei-o e não me respondeu. Olha aí, que coisa tremenda. Ela foi chamada, ela foi convidada. E ela não foi. Quando ela se atentou para ir, que abriu a porta, ele não estava mais lá. E a palavra do Senhor diz assim: o Senhor dá graça ao humilde, mas o Senhor resiste ao soberbo. Quanta soberba havia naquele coração? Quanta soberba há no nosso coração? Quando nós dizemos: não, Senhor, não posso agora, não vou agora, não dá, sabe? Não, eu estou ocupado, ou eu estou preso, ou eu estou... E gente, eu não falo nem de pecado, porque aqui não falou nem de nenhum pecado dela, pelo menos que eu tenha compreendido na minha mente. Não falou de nenhum pecado, ela simplesmente já estava deitada para dormir e estava com preguiça, ou estava muito cansada, seja lá pelo que ela não foi. Ela não estava pecando, ela não estava cometendo atos contra o Senhor. Ela simplesmente estava acomodada, sabe? Mas quanto de soberba há no nosso coração para a gente achar que a gente é suficientemente bom para dizer não para o Senhor e para dizer sim para a nossa acomodação. Para dizer sim para o nosso descanso. Para dizer sim porque a gente acha que merece. Para dizer sim para nós mesmos e não para o que o Senhor tem nos chamado a fazer. Quantas vezes o Senhor tem nos convidado e a gente, mesmo sem dizer assim claramente não, mas a gente vai deixando, vai, sabe, quando você escuta uma pessoa falar, mas você faz de conta que não está ouvindo, sabe, quanto há de soberba no nosso coração. E triste é saber
que o Senhor resiste ao soberbo. Enquanto o seu coração estiver humilde, enquanto o seu coração estiver desejoso e arrependido, o Senhor estará lá. Mas enquanto houver arrogância no nosso coração, a gente vai atrás, o Senhor vai nos resistir, porque está na palavra. Não é porque Ele é ruim, não é porque Ele é frio, não é porque Ele não quer saber de nós, mas é porque está na palavra. O Senhor resiste ao coração soberbo. Então, meu irmão, nessa noite, se você entende no seu coração que o seu coração está soberbo, e o seu coração está saciado em si mesmo, se arrependa e corra para o Senhor. Porque a gente vai já ver o que foi que essa menina fez aqui. Porque quando ela viu que ele não estava mais lá, sabe, tem um povo diz, né, a gente só valoriza quando não tem, né? E aí quando ela viu que não tinha mais, quando ela viu que ele não estava no jardim, quando ela viu que ele não estava mais à porta, ela se aperreou. E eu queria destacar aqui algumas coisas que ela falou nesse versículo que a gente leu, ainda no versículo 6. Ela notou que ele não estava mais lá, né? E ela disse assim, ó, olha o arrependimento dela, ó. A minha alma tinha se derretido quando ele me falara. Gente, só existe uma voz que é capaz de derreter a tua alma. Só existe uma voz que é capaz de aquecer o teu coração. E ela falou, eu não fui, mas a minha alma se derreteu enquanto ele falava. Só a voz do Todo-Poderoso é capaz de causar dentro do teu coração uma coisa tão tremenda que derrete a tua alma. Sabe, lá no caminho de Emaús, aqueles dois homens iam andando tristes, desistentes, e o Senhor se encontrou com eles, o Senhor Jesus, depois de ressuscitar, se encontrou com eles, mas eles não reconheceram. Eu imagino como era que Jesus devia estar lindo, coisa mais maravilhosa do mundo, porque antes, né, a última visão que eles tinham tido de Jesus era de um Jesus maltratado, cuspido, ferido, pisado, com as roupas rasgadas, né, a pintura de Isaías 53, né, não havia nele beleza ou formosura. E aí eu imagino que nessa hora Jesus estava assim, deslumbrantemente maravilhoso. Só pode, porque eles não reconheceram. E aí, devia ser assim, a cor mais linda do mundo, né? Jesus. É o Jesus que a gente vai ver quando chegar lá no céu. Maravilhoso, lindo, com roupas limpas, né? Sem marcas machucado, como é o nome? Machucado. Sem marcas de açoites, né? Sem marcas de mãos humanas, porque agora ele estava com um corpo resplandecente. E aí eles não reconheceram. Só que no final da caminhada deles, quando Jesus sumiu, né? Estou resumindo bem a história, porque o tempo é pouco. Quando Jesus sumiu, que ele partiu o pão que sumiu, aí eles, era Jesus. E sabe como foi que eles reconheceram? Ele disse assim, ó, bem que o nosso coração ardia enquanto ele falava. Oh, gente, só existe um que é capaz de fazer teu coração arder com palavras. Não existe palavra humana que seja capaz de derreter a alma de alguém, de quebrantar aquele coração que é inquebrantável, de amolecer aquele coração de pedra, de transformar de dentro para fora. Não existe homem, não existe sabedoria dessa terra, não existe boas palavras vindas dessa terra que sejam capazes de fazer essa revolução aqui dentro do coração de alguém. Só Jesus. E eu te digo nessa noite, se você está aí com alguma coisa no seu coração que você não consegue tirar sozinho, seja um vício, seja uma mágoa, seja uma falta de perdão, seja uma enfermidade, se tem alguma coisa que você não consegue se livrar sozinho, clame por essa voz. Essa voz que disse assim, ó, a minha alma se derreteu enquanto ele falou. Gente, a palavra de Deus diz lá no Salmo 46, que o Senhor fala e toda a terra se derrete. Olha, gente, um Deus que é capaz de derreter a terra com a sua voz, que revolução ele não é capaz de fazer dentro do coração de um homem, de uma mulher quebrantada, sabe? Então, abra os seus ouvidos e escute a voz do som de muitas águas. Deixa essa voz derreter o teu coração, passar como o fogo que depura o ouro, passar como aquele fogo que purifica, sabe? Deixa o Senhor falar o teu coração e derreter tudo que não presta e tirar aquilo que não agrada a Ele. Deixa Ele passar. Agora, não faça como essa moça, não. Escute a voz, derreta o coração e vá correndo até Ele. Sabe, enquanto se pode achar, os tempos estão passando, os dias estão acabando, meu povo, o tempo da graça está chegando no fim, é enquanto se pode achar, haverá um dia que a gente não poderá mais achar. Aleluia.
Então aqui a gente pode dizer, essa terceira parada aqui do nosso caminho foi o despertamento, foi a hora que ela acordou, que ela foi atrás dele. Aí vamos ver o que foi que aconteceu, vamos continuar aqui na leitura. Versículo 7. Aqui ela foi, abriu a porta, não achou mais ele. Versículo 7 diz assim, acharam-me, ela saiu pela cidade atrás dele, né? Aí disse, acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto e tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Então, quando ela saiu aqui atrás dele, ela foi grandemente maltratada. E aí, gente, isso cabe uma revelação muito grande para os nossos dias. Porque muitas vezes a gente se dispõe a seguir a Jesus. A gente se dispõe a ter uma vida com Ele. E aí acontecem coisas que não estavam nos nossos planos. Ainda essa semana eu estava conversando com uma pessoa que disse assim, eu não sei porque que isso acontece comigo. Eu não sei porque só tenho recebido más notícias. Eu não sei porque os dias só têm sido dias maus. Eu não sei porque isso tem acontecido. E muitas vezes é pregado um evangelho de que você não vai passar por nenhuma adversidade nessa terra se você estiver com Jesus. Isso não é verdade. Porque o próprio Jesus, orando por nós, ele disse assim, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos aqui nessa terra. E nós estamos sujeitos a várias coisas, inclusive coisas más. Inclusive coisas que ninguém gosta que aconteçam. E aí essa jovem aqui, que representa a gente hoje, representa a igreja, ela quando saiu à procura, quando ela se atentou e foi atrás de Jesus, atrás do noivo, ela foi horrivelmente machucada. Ela foi espancada, ela foi envergonhada. E aí, quantas tribulações acontecem na nossa vida e a gente acha que é porque o Senhor não nos ouve, porque o Senhor nos abandonou, porque o Senhor nos deixou só. Mas simplesmente aquilo é a consequência do nosso próprio pecado. A consequência do pecado carnal da humanidade. Consequência de escolhas erradas. Consequência de coisas que não agradam ao Senhor. Sabe? O noivo estava lá, chamou. Sabe? E por conta das escolhas erradas, por conta das coisas que não eram de acordo com o plano do Senhor, ela sofreu tudo aquilo. Só que o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor é tão maravilhoso que ele sabia que a gente ia passar por tribulações. E eu digo uma coisa, existe coisa que é por causa do pecado e existe coisa que não é. Nem tudo que de ruim é consequência do pecado também não, gente. Tem gente que é firme com o Senhor, tem gente que é crente de verdade, tem gente que é um servo de Deus de verdade e passa por adversidade. Sabe? Olha, voltando um pouquinho para aquela outra pregação. Os discípulos, eles estavam andando bem bonitinho com Jesus, obedecendo a palavra, andando bonitinho ali, do jeito que o Senhor queria. E o que foi que o Senhor fez? Disse assim, entra no barco e vai para o outro lado do mar. E quando eles entraram no barco, no meio do caminho teve uma tempestade terrível. Eles não estavam desobedecendo, eles não estavam em pecado, eles não estavam desagradando ao Senhor. Eles estavam andando com o Senhor, obedecendo, sendo fiéis, e ainda assim eles foram surpreendidos por uma tempestade. Então, na sua vida, na minha vida, as tempestades podem vir, as más notícias podem vir, coisas ruins podem acontecer, e nem sempre é consequência do pecado. Sabe, tem gente que usa isso para apontar o dedo para o irmão. Quando vê um irmão passando por alguma coisa, por alguma adversidade, por alguma enfermidade, faz igual os amigos de Jó. Alguma coisa você fez de errado. Alguma coisa você fez que desagradou ao Senhor. Então, muitas vezes é, mas algumas vezes também não é. São tempestades comuns de quem está vivendo aqui na terra. Na terra, cujo príncipe é Satanás. Senhor, lá vem o príncipe desse mundo. Quem é? Satanás. Então, o lugar que tem como príncipe o próprio Satanás, só pode ter adversidade. Não é verdade? E enquanto nós estamos aqui, né, não pode sair muito assim, coisa muito maravilhosa de um lugar onde um príncipe é Satanás, não. Nós estamos aqui para cumprir o que o Senhor nos entregou, porque isso aqui não é nossa terra, não. Olha, a noiva do Senhor não nasceu para morar num lugar onde o príncipe é Satanás. A noiva do Senhor foi criada para morar onde o rei é Jesus. Sabe? Um lugar que tem como rei o Senhor.
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Um lugar onde o cordeiro e o leão andam juntos, porque não há mal, não há violência. Sabe? Um lugar onde os anjos cantam livremente, 24 horas sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor e toda a terra está cheia da sua glória. Um lugar onde há querubins e serafins, onde há um trono maravilhoso, onde não há pecado, onde não há choro, onde não há tristeza, onde não há revolta, onde não há falta de amor. Essa é a casa da noiva do Senhor. E enquanto nós estamos aqui, onde Satanás é o príncipe, nós vamos passar por tribulações. Mas tem uma coisa, o Senhor diz lá em Mateus 28:20, assim ó, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha aí, o Senhor não vai nos livrar de todo mal, assim, de a gente não passar por males, mas o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. E todos os dias, que eu saiba, são todos, né? Não diz assim, todos os dias menos um, todos os dias menos uma semana. O Senhor diz todos os dias. Então, todos é tudo, é total. Né? Todo é todo, é teodeo, todo. Né? Então, todos os dias é no dia bom, é no dia mau, é no dia alegre, é no dia triste, é no dia que você acorda de bom humor, é no dia que você não acorda de bom humor, é no dia que tem dinheiro na conta, é no dia que não tem nem o leite do menino para comprar. Sabe, é todos os dias, gente. Nós temos um Senhor que está conosco todos os dias. Isso alegra o teu coração, sabe? No dia da tempestade, aí continuando a história do barquinho. Eles foram-se embora, chegou lá no meio do caminho, encontrou uma tempestade. Povo crente, obediente, fiel, no meio de uma tribulação. Sabe o que acontece? Quando o crente fiel, o servo de Deus fiel se encontra no meio da adversidade, ele lembra dessa palavra e diz, ele estará comigo todos os dias. Ele estará comigo todos os dias. Aí quando menos espera, um discípulo olha e diz, aí vem ele. Teve gente que achou que era fantasma, mas o fato é que era Jesus. E ele chegou perto do barco e disse assim, ó, não temas, sou eu. Eu estou aqui. Essa é a diferença. A tempestade pegou o barco de infiel e pegou o barco dos fiéis. Mas para onde foi que Jesus foi? A quem foi que Jesus foi socorrer? Onde foi que Jesus fez a tempestade parar? Foi lá no barquinho do servo fiel. Sabe? Então, se você está num barco e se sentindo assim no meio de uma tempestade, onde você olha e só vê vento contrário e só vê ondas batendo na popa do teu barco, não se desespere, porque já já o Senhor chega dizendo assim, ó, sou eu, calma, eu estou aqui, porque Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Aí a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 4, ó. Ainda sobre tribulações, ó. É muito lindo esse texto. Diz assim, ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Gente, o mundo que não tem Jesus é isso aqui, ó. Atribulado, angustiado, perplexo, desanimado, perseguido, desamparado, abatido e destruído. Quem não tem Jesus é isso aqui tudinho. Sabe? Só que quando tem Jesus tem uma mudança de chave. Cada vez tem uma mudança de chave. Aí chega a tribulação. Hã? Então, olha, quem tem Jesus tem uma mudança de chave. Vem atribulado, aí a gente é atribulado. Aí o servo fiel é atribulado e o infiel também é. Só que para o fiel diz assim, ó, eu sou atribulado, mas não sou angustiado. Aquele que não está com o Senhor, ele fica na tribulação e se angustia. Aí o infiel e o fiel ficam perplexos. Fica assim, igual essa pessoa que eu disse que eu estava conversando essa semana. Como é que pode? Como é que isso acontece? Como é que só chega coisa ruim para mim? Fica perplexo. Só que o infiel, ele fica perplexo e fica desanimado. Se desanima, se enfraquece, falta a força. O servo fiel, quando tem a intervenção do Senhor, ele pode até ficar perplexo. Mas quando o Senhor entra, aí o desânimo não tem lugar. Aí a fé vem e o homem se anima
e a mulher de Deus se levanta, e a fé do Senhor enche aquele coração, e as lembranças das coisas que o Senhor tem feito são mais fortes do que o desânimo, e acabou-se o desânimo. E servo de Deus é para ser animado, é para ser contente, é para ser feliz, é para gritar, é para pular, sabe? É para viver assim em abundância de alegria, porque Jesus é bom. Então, perseguidos, mas não desamparados. Olha só, não desamparados, porque Ele estará conosco todos os dias. Abatidos. Tem dia que a gente acorda meio abatido, meio assim, não sei como é que vai, não sei como é que vai ser, meio assim, sabe? Bege, nem é preto, nem é branco, uma coisa assim, todo coisado, né? Todo embaçado, todo atribulado mesmo. E aí, somos abatidos, mas nunca destruídos. E esse texto continua lindamente. E aí, essa é a diferença da vida de quem é fiel, gente. Porque o Senhor vai estar lá. No meio da tempestade, o Senhor aparece e manda o vento se acalmar. No meio da tribulação, Ele vem e manda o negócio se acalmar. No meio da fornalha, Ele vem e o fogo não queima ninguém, não fica nem cheio de fumaça. Só as cordas que são consumidas pelo fogo. Sabe? Essa é a diferença. É a falta da tribulação? É não. Mas é a presença do Senhor no meio da tribulação, nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Para quem está anotando, vou repetir. Ó. Primeiro ponto, a disposição de Jesus. Segunda parada, a indiferença da igreja, da noiva. Terceiro, o despertamento, a hora que ela acordou. 4, o sofrimento da caminhada, que acontece na vida do fiel, sim, também. Quinto ponto, gente. Ele está lá no versículo 9, e eu dei aqui humildemente o nome de a revelação. E está chegando na parte bonita da pregação. Versículo 9. Então, resumindo um pouquinho, ó, ela acordou, né? Se tocou, abriu a porta, ele não estava mais, ela saiu atrás dele. Foi machucada, foi espancada, foi envergonhada. Aí, não desistiu, e continuou atrás, continuou buscando. Igual o crente, sabe? Que só sossega, igual o Jacó que brigou com o anjo. Só sossegou quando deu a bênção para ele. Aí ela não desistiu. As pessoas olharam para ela e disseram assim, ó, o que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, que é a mais formosa entre as mulheres. Olha, gente, vocês estão vendo aqui a estratégia do mundo. Primeiro, o mundo feriu, maltratou, envergonhou, machucou, pisou. Aí depois, quando ele viu que ela não ia desistir, ele mudou de estratégia. Vocês estão vendo aqui, ó. Tu, o mais formosa entre as mulheres. Sabe, quando o inimigo vê que não dá para te destruir por um lado, ele vai querer encher a tua bola de vaidade. Porque a vaidade anda assim com a soberba. E quando teu coração está soberbo, o noivo te resiste. Quando o mundo, as pessoas viram que não iam conseguir parar aquela moça por conta das tribulações, dos percalços, ele tentou pelo outro lado. Tentou encher a bola, tentou encher de vaidade, tentou colocar palavras de muita glória de si mesmo naquele coração. Aí eles perguntaram assim, ó, o que é o teu amado mais do que outro? Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo assim, por que tu está procurando esse aí? Por que tem que ser esse? Tem tantos outros, por que tem que ser esse? O que é que ele tem de demais? Gente, está chegando a parte mais linda de todas. Olha aqui, ó, continuando o versículo 9. O que é o teu amado mais do que outro amado? Aí vem a resposta dela. E esse tópico, como eu já falei, eu quis dar o nome de a revelação. Porque você sabe, quando você está falando, e aquilo que você está falando está servindo para você mesmo. Já aconteceu com você? Às vezes você tem um problema que está assim, emaranhado dentro da sua cabeça. Quando você fala com alguém, quando você conversa, quando você busca conselho, que você fala sobre aquilo, você vai falando e às vezes você mesmo vai dando resposta para aquilo que você não estava conseguindo resolver sozinho. Você vai falando e vai comendo as palavras que você estava dizendo e aquilo se resolve dentro do seu coração. Eu não sei se já aconteceu com você, mas aconteceu comigo. E aí ela foi falando. E olha aqui. Versículo 10, a resposta dela, que eles perguntaram, o que é que o teu amado tem de demais, que não pode ser outro, né? Tem que ser esse aí mesmo. Aí ela respondeu, ó, o meu amado é cândido e eu não sei nem o que é que significa isso, mas ela diz assim, ó, é cândido e rubincudo.
É alvo e rosado. Tem até uma música, né, linda, por sinal. É alvo e rosado. Aí essa segunda parte desse versículo 10 diz assim, ó, ele traz a bandeira entre 10.000. Tem algumas versões que falam assim, ó, ele é o mais formoso entre 10.000. E, gente, eu cantei muito aquela música que dizia assim, ó, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Eu nunca sabia que tinha isso na Bíblia. Mas não está aqui, a música é todinha a letra da Bíblia, agora eu vou cantar com gosto. Aí a música diz assim, quero conhecer Jesus. Aí eu ficava, mas gente, a gente já conhece Jesus, né? Como é que a gente pode estar cantando direto, quero conhecer, e nunca se acaba esse quero conhecer. Mas, gente, isso aqui é a diferença, ó. É antes de conhecer, é de ouvir falar. E agora, eu conheço é de contigo andar. É o conhecer de andar com Ele. É o conhecer de compartilhar. Porque lá no começo desse capítulo, ela conhecia o noivo, ela sabia quem era. Só que o amor não era suficiente para fazer ela se levantar daquela cama da acomodação e seguir a Jesus e ir para onde Ele estava chamando. Agora não, ela já tinha passado por tribulações, tempestades, adversidades, vergonha, dores, e ainda assim ela estava atrás dele. Você vê a mudança aí de chave? Quero conhecer ao ponto de o meu amor não ser parado por nada. Quero conhecer ao ponto de ter a revelação de quem Ele é. Sabe? Quem é Jesus? Quem dizem que é? Quem as pessoas têm dito que Jesus é? Aí Pedro olhou para Jesus e disse assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí chega João Batista, né? Quem é Jesus? Aí ele diz assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que revelação de Jesus você já tem no seu coração? Sabe? Essa revelação de quem é Jesus define a tua vida espiritual inteira. Define que quantidade de espaço dentro do teu coração o Senhor ocupa. Porque se Jesus for só mais um entre os milhares de milhares, Ele vai ocupar uma porção do domingo e da quarta. Sabe? Mas se o teu amado, se o teu Jesus for aquele que tem uma bandeira e se destaca entre milhares de milhares, se você tiver a revelação de Cristo como sendo Filho do Deus vivo, se você souber que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se você souber que Ele é a rocha inabalável, se você souber que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se você souber que Ele tem um cetro de poder nas mãos, se você souber que Ele é Deus de graça e de misericórdia, se você souber que Ele é aquele que diz eu sou, sabe? Aí Ele vai ocupar dentro do teu coração um lugar onde não haverá mais lugar para mais nada. Sabe? Jesus é o que Ele é e pronto. Aí aqui ela continua, falando de várias características dele, que eu não vou ler, porque eu vou deixar um gostinho para você continuar vendo aí em casa, tá certo? Mas eu queria falar um pouquinho dessa bandeira. A minha tradução diz assim, a segunda parte do versículo 10. Ele traz a bandeira entre 10.000. Aí eu fui atrás dessa bandeira. O que é que essa bandeira significa? Jesus está, né, entre uma multidão, mas só ele tem uma bandeira nas mãos. Senhor, o que é essa bandeira? Porque eu já tinha ouvido falar de bandeira como Jesus sendo a bandeira, né? Que fala, um dos nomes de Jesus é Jeová Sabaote, né? Que significa que o Senhor é a nossa bandeira. Eu já tinha ouvido falar de bandeira nesse sentido. A gente tendo nas mãos uma bandeira, e essa bandeira é Jesus. Mas não é o caso, porque aqui quem está com a bandeira na mão é Ele. E eu fiquei, meu Deus, o que é que tem nessa bandeira? Aí orei e achei um texto que eu gostaria muito que você abrisse comigo. Lá em Isaías, está aí pertinho, é só você folhear a Bíblia um pouquinho para frente. A gente está em Cantares, Isaías é o próximo livro. Isaías capítulo 5. Versículo 26. E se eu tivesse aí no seu lugar, eu escrevia assim, bandeira, e puxava uma seta para você escrever o significado dessa bandeira. O que é a bandeira que tem nas mãos do Senhor? Posso ler?
Isaías capítulo 5, versículo 26 diz assim, e ele arvorará o estandarte, que é a mesma coisa de bandeira, tá? E ele arvorará a bandeira ante as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Gente, Jesus é aquele que tem uma bandeira nas mãos. E você sabe o que é que significa essa bandeira? É uma convocação, é um sinal de convocação para as nações que estão desde os confins da terra, para que venham apressadamente e o adorem. Você vê a diferença entre os outros amados? Eles perguntaram aqui, o que é que tem de mais nesse teu amado? O que é que ele tem que os outros não têm? O que é que ele tem de demais? Aí ela começou a dizer, ele é alvo, ele é rosado, os seus cabelos, e começou a falar, né? E depois você vai ler isso que é lindo. E começou a falar dos cabelos, e falou da pele, e falou de tudo. Mas ela disse, ele é o único que tem uma bandeira nas suas mãos, nenhum outro tem. Isso é o que destaca ele na multidão. E essa bandeira levantada é o Senhor dizendo assim, venham todos vocês, desde os confins da terra, e se ajuntem. E se aglomerem. Você sabe a aglomeração que a gente não pode fazer hoje por conta do coronavírus? Pois o Senhor diz, se aglomerem espiritualmente e adorem ao único que tem em suas mãos a bandeira, aquele que levanta o estandarte, levanta a bandeira e diz, venham. Venham todos os povos, de todas as tribos, raças, línguas e nações, e adorem ao Deus que é todo-poderoso, que é o único entre milhares e milhares de milhares de milhares, entre todos os que podem porventura ser amados de alguém, mas entre todos, ele é o único que tem a bandeira da convocação, é o único com autoridade para chamar todas as nações desde os confins da terra, e isso inclui você. Sabe por quê? Porque o plano inicial de Jesus era lá para o povo de Israel somente. Era lá. Só que aí, esse plano foi sendo estendido e foi sendo ampliado. E a videira foi enxertada. E nós, como ramos selvagens de outra planta, fomos enxertados. E o Senhor levantou essa bandeira e disse, venham todos vocês, de todos os povos, de todas as tribos, dos confins da terra. Vocês, lá do Brasil, do Ceará, do Álvaro N, lá, Nova Vida. Vocês venham, porque o Senhor está levantando a bandeira, que é um sinal de convocação. Sabe, o Senhor te chama, venha e adore. Ele é inconfundível. Ele é ele, gente. Por isso que ele diz assim, eu sou o quê? Não importa, ele é. Só ele é, ninguém mais é. Sabe? Jesus, o Senhor é maravilhoso demais. Só ele tem essa bandeira nas mãos. E esse texto, eu vou só dizer a referência se você quiser anotar para você ver depois. Essa bandeira é falada nesse texto de Isaías 5, é falada em Isaías 11:12 e é falada em Isaías 13:2. Todos com esse mesmo sentido, do Senhor levantando uma bandeira e convocando toda a terra para o adorar. Amém? Para anotar, se você quiser ver depois. Estamos no 5º tópico, caminhando para o 6º. Mas antes de ir para o 6º, tem mais uma característica que ela fala sobre Jesus, que só ele tem, mais ninguém. Eu queria que você pulasse, nós estamos em Cantares 5, né? Você pula lá para o versículo 16. Cantares 5, versículo 16. Diz assim, o seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Ele é totalmente desejável. Distingo ele de todos os outros. Ele é totalmente desejável. Aí eu queria que você abrisse. Não se canse não, tá bom? Que folhear a Bíblia é bom demais. Eu queria que você abrisse lá em Ageu. Ageu capítulo 2. Sobre essa característica de Jesus. Enquanto você abre, eu vou começando a ler, porque esse texto é lindo. Diz assim, Ageu 2, versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca.
E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é o único que tem a bandeira nas mãos, capaz de convocar toda a terra. Obrigada, amor. E ele é o único que é o totalmente desejável, desejável de todas as nações. Ele diz assim, ó, minha prata, meu é o ouro, e eu farei dessa casa uma casa de paz. Eu não sei o que é que tem sido na sua casa, nesses dias de distanciamento. Não sei como tem sido seus dias, se bons, se maus, se de paz, se de guerra, se de luta, se de vitória. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor diz aqui, ó, neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, Ele é o desejável das nações, é o desejado da nossa alma. E é por isso que aquela moça correu e foi açoitada, e foi chicoteada, e foi ferida, porque ela entendeu que Ele era desejável, totalmente desejável, o mais lindo entre milhares e milhares, o único que tem a bandeira. E olha, ela podia andar por toda a terra e passar por milhares de amados, mas uma hora os olhos dela iam ver aquela bandeira, a bandeira que ele tinha nas mãos, e aquela bandeira o destaca de toda a multidão, sabe? Mas para isso é preciso o nosso coração entender que ele é desejável, e a nossa alma o desejar como ele merece. Buscai enquanto se pode achar, corra enquanto ele está perto, sabe? Dá tempo. Ainda dá tempo de correr atrás do seu amado. E mesmo que o mundo te faça tropeçar, e ser ferido, e ser pisado, e ser caluniado, e sofrer, e passar por tribulações, mas vá à procura do noivo, vá à procura do amado, porque ele é o desejado de todas as nações. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Oh, glória. Sexto tópico e último. Se eu disser para vocês uma coisa, vocês nem acreditam. Vou achar aqui minha página. Se eu disser que a pregação era o tópico 6, isso aqui era só a introdução, vocês acreditam? Gente, a pregação era o tópico 6. Só que aí, até chegar no 6, eu fui ver o que era que tinha, né? E era isso aqui. Então, vamos para frente. Estou brincando, mas vai dar certo. Então, tópico 6. Botaram aí 6, circula. Pula uma linha. Título, tópico 6. O encontro. Aí você está em Cantares ainda, né? Você vai lá para o capítulo 8. Pula aí o resto do 5, pula o 6, pula o 7. Chega lá no 8. Aí a gente vai ler a partir do 5. 8, 5. Diz assim, ó. Esse aqui já é o noivo falando, tá? Até agora ele estava bem caladinho. Só tinha falado lá no jardim, né? De quando chamou a noiva. Agora ele responde. Agora ele viu ela chegando. Depois dessa jornada inteira, ele olhou e viu ela chegando. Aí ele diz assim, ó. Cantares 8, versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente no seu amado? Aí o noivo olhou para a estrada e disse assim, quem é essa que vem lá do deserto? Gente, eu não sei qual é o deserto que você tem atravessado. Mas o fato é que o Senhor olha e diz assim, ó, quem é aquela que vem lá daquele deserto à procura do meu nome? Quem é aquela que já foi maltratada, que já foi ferida, que já foi pisada, que já passou por tribulação? Quem é ela que está chegando? Quem é aquele pai de família que entendeu que só tem vida comigo, só tem vida em abundância aqui? Quem é aquela jovem que resolveu viver uma vida em santidade por amor do meu nome? Quem é aquela mulher de fé que tem dobrado seu joelho todos os dias para interceder pelo seu povo? Quem é aquele pastor que tem conduzido o seu povo
novo, na verdade do Evangelho. Quem é aquela criança que já tem o Espírito Santo desde tão pequeno? Quem é? Ele olha lá para a estrada do esquecido, a estrada daquela que vinha sozinha, maltratada, pisada. Quem sabe tinham feito muita hora com ela, porque tinham perguntado: que tem de mais nesse teu amado que não pode ser outro? Ela já vinha, cansada da caminhada, com os pés sujos, aqueles pés que ela disse lá no começo que tinha lavado já vinha com os pés sujos, já vinha com a roupa rasgada, e já vinha descabelada, já vinha cansada. Aí os olhos dele olharam para ela. Aí ele viu, porque o Senhor nos vê, o olhar do Senhor nos alcança, gente. Eu não sei o teu pedido, o teu clamor, mas os olhos do Senhor te alcançam. E ainda que você venha de uma caminhada inteira no deserto, os olhos do Senhor te alcançam. E Ele diz: quem é aquele coração fiel que tem vindo ao meu encontro? Quem é? Sabe? E vamos continuar. Versículo 6 agora. Aí eles se encontram. Aí ele diz assim para ela: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura é o ciúme. E eu quero terminar essa palavra com a parte que era a pregação inteira. Com essa parte que ele diz: põe-me como selo sobre o teu coração. Depois que a igreja se encontra com o seu Senhor, o Senhor nos desafia a colocá-lo como selo sobre o nosso coração. E aí eu queria trazer para você aqui uma coisa que eu descobri sobre esse selo e que eu tentei levar assim apressadamente no dia do casamento do Fernando Davi e da Jéssica, porque tem tudo a ver. E esse selo, ele tem um significado tremendo, gente. Na cultura judaica, ele tinha um significado tremendo, mais de 10 características desse selo. E eu trouxe só 2 para a gente encerrar essa mensagem nessa noite. Só 2. O selo era o seguinte: era uma espécie de pingente, uma pedra, que era colocada num colar e era colocada no pescoço da esposa. Para que ele servia? Quando uma esposa, e aí entenda a esposa como a noiva de Jesus, a igreja, nós, eu e você. Quando aquela esposa tinha sobre seu coração aquele selo, ele tinha um significado, vários, como eu já falei, mas o primeiro que eu queria trazer aqui para você, o significado daquele selo era uma autorização para aquela esposa fazer negócios em nome do seu marido. Como vocês sabem, nos tempos da Bíblia, nos tempos da Bíblia, as mulheres não trabalhavam, então elas não tinham renda própria. E só o esposo, só o marido podia fazer negócio, podia contratar, podia comprar, podia vender. E quando ele saía em viagem, ele deixava com a sua esposa esse selo, que esse selo lhe autorizava a fazer negócios em nome do seu marido. Porque quem via aquele selo entendia que o que aquela mulher realizasse seria carimbado pelo seu esposo. Agora, trazendo aqui para a gente, nós como igreja, o Senhor nos convida assim: coloque-me como selo sobre o teu coração, para que você possa fazer negócios nessa terra com a autoridade do meu nome. Gente, o Senhor passou por essa terra, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Mas Ele deixou sobre o coração da sua noiva um selo, com a autorização e uma autoridade para fazer negócios em nome de Jesus. Quando a gente diz em nome de Jesus, a gente está invocando a autoridade que é dele e que por graça, por amor e por misericórdia está agora sobre o nosso coração. É por isso que lá em Marcos capítulo 16, Jesus diz assim, em meu nome, Jesus disse, em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome, vocês curarão enfermos. Em meu nome, vocês falarão novas línguas. Em meu nome, gente, nós temos um selo sobre o nosso coração que nos autoriza a atuar em nome de Jesus, a invocar o céu para a terra, a profetizar e aquela palavra encontrar em Deus o cumprimento. Gente, nós temos a autoridade
que nem a maior organização dessa terra tem, nem ONU, nem OMS, e nem presidência da República, nem presidente do universo inteiro, se existisse, tem a autoridade que o Senhor nos deu de mover nos dons do Espírito, de fazer nessa terra o reboliço que é feito no céu. Só a igreja do Senhor tem um selo sobre o coração que é capaz de fazer cumprir nessa terra a vontade de Deus. Só a igreja, gente, só a igreja, não é por merecimento, não é por fama, não é por status, não é por sabedoria humana, não é por nada, é porque existe uma autoridade, um selo sobre o nosso coração. Uma autoridade dada por Ele. Por isso que a palavra diz, é por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. No momento que esse selo não estiver sobre o nosso coração, no momento que o Espírito Santo não for o penhor dentro do nosso coração, no momento que a gente não estiver andando alinhado com o propósito do Senhor, não existe mais autoridade, não existe mais autorização. Perdeu o selo, acabou, virou um comum, virou um normal, virou um que planta, colhe, casa, dá em casamento, morre, tem filho, nasce, só isso, mais nada. Porque a autoridade espiritual é apenas mediante o selo que o Senhor coloca no nosso coração. E o nome desse selo é Espírito Santo de Deus. Aleluia. O segundo significado, e por último, se o Wesley já quiser vir chegando, já prometo que é o último tópico. O segundo significado desse selo era: quem olhava para aquele selo no pescoço de uma jovem, dizia assim: aquela ali tem dono e ele vai voltar. E o que eu fizer com ela, eu vou ter que prestar conta com ele. E se eu mexer com ela, eu vou ter que prestar conta com ele, porque ele vai voltar. Ele não está aqui, mas ele vai, uma hora ele chega. Então, aquela ali tem dono, aquela ali tem um Senhor, aquela ali tem alguém que é por ela. Isso é a igreja do Senhor. Esse selo diz assim, ó: ei, igreja, você tem um dono, você tem um Senhor, e ele vai voltar. E ele te guarda, ele zela por ti, ele zela pela sua palavra, ele zela pela sua noiva, a sua esposa, a sua amada. Oh, gente, isso é maravilhoso demais. O Senhor disse que vai voltar. Aí, no seu coração, existe um selo. Um selo que diz assim, ó: o meu Senhor vai voltar. O meu Senhor é por mim. O meu Senhor está comigo todos os dias. O meu Senhor não me deixou só, não me deixou órfã, não me deixou desamparada, não me deixou sem ninguém. O Senhor é por mim. E quem será contra mim? Sabe, aquilo ali era uma promessa, gente. Era uma autoridade? Sim, mas também era uma promessa da volta. Era uma promessa de que um dia, ali na pontinha daquela estrada, aquele marido retornaria para a sua casa. Sabe, ainda que distante, mas uma hora, aquela esposa olharia para a estrada e veria seu marido voltando para casa. E assim é a igreja do Senhor. Nós estamos aqui, mas nós temos um selo, um penhor, uma garantia de que ele vai voltar. E ele não só vai voltar para ficar, ele vai voltar para nos levar para junto dele. Gente, isso é maravilhoso demais. E a minha missão nessa noite aqui é incendiar o seu coração de amor pela promessa do Senhor que diz: eu voltarei para você. Eu voltarei para lhe buscar. Eu não sei com o que você tem sonhado, com o que o seu coração tem se alegrado, tem desejado. Mas eu queria muito sair daqui essa noite tendo incendiado o teu coração de amor por essa promessa, que diz: eu voltarei para você. O Senhor vai voltar. É certo, gente. Tão certo como o sol que nasce todo dia. Tão certo como a lua, tão certo como o ar que nós respiramos. O Senhor voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva, a sua amada, aquela que percorreu todo aquele caminho em procura do seu amado. É por essa noiva ataviada, santa, em santidade, em retidão, em fidelidade, que o Senhor voltará. Sabe? E lá em João, no capítulo 20, quando os discípulos descobrem que Jesus ressuscitou, a palavra do Senhor diz assim, diz que ia Pedro, né?
Maria Madalena tinha ido, não tinha achado o corpo, voltou para chamar Pedro. Estava indo com Pedro para ver lá no túmulo de Jesus, porque era que Jesus não estava lá, né? Eles talvez achassem que tinham roubado o corpo. E a palavra do Senhor diz assim, ó, e o outro discípulo, João falando, né? Provavelmente dele mesmo. Dizendo assim, o outro discípulo correu tão depressa que passou dos outros dois. É o famoso, nem bala pegava. Né? Então ele correu chutado, como diz a Alice, chutado. E passou por Pedro, passou por Maria Madalena e entrou lá no túmulo. Só que a palavra de Deus, eu nunca tinha prestado atenção. Diz assim, ó, pode até conferir, pastores aí. Diz assim, João 20, vocês querem ver. Provavelmente era João, né? Fala o outro discípulo, mas provavelmente era João. Correu, chutado, entrou no túmulo. Quando ele viu os lençóis tudo bagunçado no chão, ó, voltou para trás. Mais do que ligeiro. Pedro, que era o corajoso da história, foi que entrou lá para ver o que era, né? O que tinha acontecido. Quando Pedro entrou, olha só, gente, ele viu todos os lençóis bagunçados no chão. Afinal, nosso Jesus já não estava mais lá. E ele viu, sabe, foi outra coisa que ele viu? Ele viu o lenço que cobriu o rosto de Jesus, dobradinho, bem arrumadinho em cima de uma pedra. Pense você comigo, Jesus estava morto, foi enrolado em vários lençóis, foi colocado um lenço sobre o seu rosto. Mas aí Jesus ressuscitou, desembolou o lençol, deixou lá pelo chão, mas o lenço que estava sobre o rosto dele, ele cuidadosamente dobrou e colocou em cima de uma pedra. Isso está em João, capítulo 20, versículo 7. Não estou mentindo, pode olhar aí. Estava lá bem bonitinho, um lenço dobrado. E, gente, nada do que está na palavra de Deus é em vão. Você sabia que existia uma tradição judaica, naquele tempo, que dava um significado para esse lenço dobrado? Esse lenço dobrado, ele significava que, quando existia um amo, né, um senhor, e o seu servo lhe preparava uma mesa de jantar, de uma refeição, ele preparava a mesa e colocava um lenço para que aquele senhor pudesse, né, limpar a sua boca, um lenço, aquele lenço que até hoje a gente usa às vezes. E aí ele colocava aquele lenço. E nas famílias mais nobres, o servo ele não poderia tocar em nada daquela mesa antes que o senhor terminasse a sua refeição completamente. Ele não tinha autorização para chegar ali perto, então o que era que eles faziam? Eles tinham um código. E isso é uma tradição judaica, você pode até pesquisar se você quiser. Eles tinham um código. Enquanto o senhor, não o amo, né, o senhor da casa, enquanto ele não se levantasse, dobrasse o seu lenço, enquanto ele não se levantasse, embolasse o seu lenço e jogasse sobre a mesa, o servo não tinha autorização para mexer ali naquele lugar. Porque mesmo se o senhor se levantasse, embolasse dobrasse aquele lenço e botasse lá, ele não poderia chegar. Ele só poderia se ele embolasse e jogasse. Por quê? Se ele embolasse e jogasse, significava o seguinte: eu já acabei. Pode mexer, pode tirar, pode guardar. Agora, se aquele senhor levantasse o lenço, dobrasse e botasse cuidadosamente arrumado sobre aquela mesa, ele dizia assim, ó, não mexa aqui, porque eu vou voltar. Eu não terminei ainda essa refeição. Então, o lenço de Jesus, cuidadosamente dobrado e colocado sobre aquela pedra, ele estava dizendo, eu ainda não acabei. Eu voltarei. Eu voltarei para esse lugar. Eu voltarei para terminar uma coisa que eu comecei aqui nesse lugar. Então, ninguém mexe no meu povo, ninguém bagunça com a minha noiva, porque eu vou voltar. Isso é uma promessa de Deus que está na palavra. Gente, eu prometi há uns dias atrás que eu nunca mais teria a oportunidade de falar com alguém e não falaria que Jesus está voltando. Porque de todas as mensagens que poderiam ser faladas, de tudo, gente, de tudo, de Gênesis a Apocalipse, de tudo, nada é mais importante do que Jesus morreu por você e Jesus vai voltar para você. Nada é mais importante do que isso. Então, eu queria nessa noite, como eu já falei, incendiar teu coração de amor pela volta de Jesus. Porque existe um selo sobre o seu coração. E nada do que você fizer nessa terra vai ser mais importante do que isso.
Nada do que você fizer aqui vai ser mais importante do que esse dia que é chamado pela palavra de o grande e terrível dia do Senhor, onde o Senhor vai rasgar os céus e vai vir buscar a sua igreja. O dia onde nós não estaremos mais aqui. E hoje, por coincidência ou não, né, por providência, os jovens estavam fazendo um estudo no grupo dos jovens, né? E a gente está estudando o livro de Êxodo. E hoje, o capítulo do estudo, a Fernanda botou uma pergunta assim: por que os israelitas, quando... Tem um versículo que fala assim, quando da última praga, já na época da libertação do povo do Egito, tem um versículo que fala que quando a última praga estivesse acontecendo, a morte dos primogênitos, né, o povo tinha uma missão, o povo de Deus tinha a missão de colocar o sangue de cordeiro nos umbrais das portas para identificar aquele povo. E tinha outra coisa que eles precisavam fazer, que era de ficar calçados, vestidos e comer apressadamente, porque quando o Senhor desse o sinal da libertação, eles precisariam estar prontos. Eles precisariam estar a postos. E a pergunta no grupo dos jovens era: por que isso? Por que eles ficariam ali? Era a Páscoa, né? Foi a primeira Páscoa. Por que eles tinham que estar prontos? E casou perfeitamente com essa palavra, porque é a libertação do povo. Um dia, num momento, aquele povo sabia que ele não estaria mais ali naquela terra do Egito. E aquele povo sabia que quando o Senhor desse o sinal, eles correriam apressadamente para longe daquela terra. Sabe? E tinha que estar pronto. Não dava tempo de se vestir, se calçar, se pentear, arrumar bagagem. Tinha que estar pronto. Tinha que estar assim, no ponto. Assim como nós. Quando o Senhor rasgar os céus, não vai dar tempo de se converter, de aceitar Jesus, de clamar pelo Espírito Santo. Não vai dar tempo de colocar azeite na lâmpada. Não vai dar tempo. Igreja, não vai dar tempo. Por isso que o Senhor diz: se vista, se calce, se apronte, porque quando o Senhor rasgar os céus, você já vai estar pronto. E apressadamente você vai embora daqui. Apressadamente você vai para o céu, você vai sair dessa terra de pecado, terra cujo príncipe é Satanás. Sabe, nosso lugar não é aqui. Apressadamente nós correremos e transformados seremos. E a palavra do Senhor diz que assim como Ele é, nós o veremos. E assim como Ele é, nós o seremos. Santos, irrepreensíveis, com vestes brancas, vestes de santidade, de graça, de misericórdia, de amor. É assim que o Senhor precisa nos encontrar. E é assim que nós estaremos no grande e terrível dia do Senhor. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Eu espero que a partir de hoje nunca mais você durma uma noite sem se lembrar que aquela noite pode não amanhecer, porque Jesus pode ter voltado no meio dela. Eu espero que a partir de hoje você nunca mais amanheça um dia sem pensar que aquele dia pode não anoitecer, porque Jesus pode ter voltado no meio dele. Existe uma música que diz assim, não está longe o dia que será para sempre. Haverá um dia que ele não vai ter fim. O dia vai começar e vai ser o primeiro dia da eternidade ao lado do Senhor. Eu espero muito de todo o meu coração que o seu coração tenha sido incendiado por isso. E que você sonhe, que você ore, que você clame, que você espere pelo noivo, porque ele vem aí. Tá chegando, gente, não tá longe. Jesus está voltando. Um beijo. Até outro dia.